Boa noite, senhores. Aqui eu vou passar aqui para vocês a explicação de fatorial, que é esse númerozinho aqui, ó, você vai usar muito em análise combinatória, em probabilidades, em permutações, que são as áreas da matemática que você vai usar ele. Para essas coisas, você vai ter que saber as propriedades do fatorial, como fazer também, mas beleza. Fatorial, ele é um número natural. Nós temos essa informação aqui que eu estou lhe dando a vocês, certo? Até essa parte aqui. Sendo que ele é um número natural, então ele só vai de 0 ao infinito, sempre assim, sem ser vírgula, não tem vírgula, não tem nada. Ele é um número natural. Então só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Não tem fatorial de meio, de 2,5, não tem essas coisas. E não tem fatorial de negativo, que não é determinado. Não é determinado o fatorial de negativo, certo? Tendo essa parte, o que representa o fatorial é o n. Por isso que ele é o n fatorial. Sempre ele é a representação do número fatorial. Quando vocês verem a exclamação, principalmente a exclamação em um número, é que ele está pedindo fatorial para vocês. Correto? Fatorial, ele é o produto de todos os números de n a 1. O que isso quer dizer? Olha essa formulinha aqui, ela já demonstra para vocês. O n fatorial é a multiplicação do n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Para vocês entenderem isso aqui, eu vou colocar um exemplo aqui muito simples. Fatorial que eu apresento de 5. O que isso quer dizer? Você já tem um exemplo aqui. Que o caso do n aqui, quando eu jogo aqui no 5 fatorial, n é o 5. Beleza? Então, senhores, aqui então você pega 5. Aí 5 menos 1, que é igual a n menos 1 aqui, fica 4. Então, vezes 4. Aí, 4, que é o n, o 5, que é o n, menos 2, fica 3, então vezes 3. Aí o 5 menos 3, fica 2. E aqui 1. E esse é o fatorial. Ele é o produto de todos os números de n, então é o produto de 5 a 1. Mas aí é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É o produto desses números. Esse é o fatorial. Muito simples, muito fácil. Aí você chegou aqui, né? Aí pega 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, você chega aqui ao 60 vezes 2, 120. Então, fatorial de 5 é 120. E uma das propriedades também do fatorial é que o crescimento dele é muito rápido. Depois que você passou dessas duas, tem duas propriedades para vocês ficarem bem atentos em fatorial. Fatorial de 0 e fatorial de 1 sempre vai ser 1 em toda e qualquer hipótese. Sempre é 1. Por isso que o crescimento dele até aqui não é rápido. Mas quando nós estamos falando para fatoriais, n fatorial maior que 1, a coisa começa a mudar. Por exemplo, aqui, como nós usamos o 5. 5 fatorial. 5 fatorial é 120. Já sobe um não, porque, por exemplo, 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 12. Aí você já pega 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6. Já teve um crescimento aqui de 3 vezes. Aí você já pega aqui 4 fatorial. E aí o negócio começa a ficar legal. Que é 4 vezes 3 vezes 2. Beleza. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 é igual a 24. Então, ó, 24. Já teve aqui, ó, foi um crescimento de 3 vezes. Aqui já foi um crescimento de 4 vezes. Então, você está vendo que o crescimento ele vai muito rápido em fatorial. Que tanto que é das propriedades dele. E sempre lembre, não existe fatorial negativo. Não tem essa coisa de fatorial negativo, certo? Vocês já entendendo essas propriedades aqui, que o fatorial é um número natural, sempre então 1, 2, 3. A representação dele é sempre n fatorial, que é n com a exclamação, certo? Vocês entenderam isso? E que é um produto de n a 1, sempre é um produto de n a 1. Então, vocês já viram aqui os exemplos. Eu só vou dar mais uns 2 exemplos para multiplicação e divisão de fatorial, certo?
Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, vamos apagar aqui para vocês terem uma boa visão desses carros. E se vocês quiserem aqui, vocês printem a tela, ou antes do eu ter apagado aqui, vocês resolvem aqui se vocês quiserem fazer alguma anotação. Se tiverem alguma dúvida também, coloquem nos comentários. Agora aqui, por exemplo, aqui, ó, eu preparei um exemplozinho para vocês aqui. 3 fatorial vezes 5 fatorial. Beleza, nós temos esses dois aqui. Lembrando sempre de uma coisa, quando nós estamos trabalhando com fatorial, você não vai multiplicar o 3 vezes o 5, por exemplo, e colocar aqui 15 fatorial. Não vai ser isso. Vai fazer sempre os dois separados e depois multiplicar o resultado dos dois. Então, 3 fatorial aqui, por exemplo, é 3 vezes 2. Beleza? Isso é 3 vezes 2, então 6 aqui. Vezes 5 fatorial. Nós fizemos antes o 5 fatorial e deu 120. Vocês podem olhar nos minutos atrás aí que vocês vão chegar na resposta. 120. E aí, né, senão nós vamos ficar enrolando aqui. Mas beleza. 6 vezes 120. Que aí já é um negocinho aqui que vai chegar aqui. Mas nós já chegamos na conclusão aqui. Deixa eu ver aqui, ó. 240, 240 vezes 3. 600 mais 100. Dá 720 nesse caso aqui. Certo, pessoas? 720 no 3 vezes 5 fatorial. Viram? Esse é o estilo da multiplicação. Primeiro desce o fatorial para depois multiplicar os resultados. Certo? Divisão vai ser o mesmo processo, só que é mais bonitinho. Por exemplo, aqui nós pegamos 5 fatorial sobre 3 fatorial. Processo aqui que vocês vão fazer sempre. Fatorial, ele não vai ter negativo, nunca um fatorial. Então é sempre mais simples. E nós temos esses daqui, ó. Coisas simples que vocês vão fazer. Pega aqui, ó, 5 fatorial. Como já vocês vão entender, 5 fatorial. Primeiro aqui, né, como eu falei, sempre vocês têm que resolver o fatorial antes de chegar ao resultado, a mesma coisa que fez aqui na multiplicação, só que no caso da divisão. Beleza. Só que no divisão tem um macete. Você não vai continuar, por exemplo, aqui 5, normalmente ia dar 120. Só que você não precisa disso. Por exemplo, você tem um fatorial aqui. Beleza. Então você vai pegar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Chegou nesse patamar aqui, você pode simplesmente cortar esses dois aqui, ó, na simplicidade, cortando esses dois aqui, ó, 5 vezes 4, 20. Chegou na resposta da divisão desse caso aqui. Então, quando você estiver dividindo neste formato, você só expande até o número de baixo, corta. Vai facilitar a vida de vocês, certo? Então, por agora, na explicação, fica as questões para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Agora eu vou dar alguns exemplos resolvidos, exercícios resolvidos sobre fatorial. Recapitulando, aqui nós temos 4 fatorial, o que quer dizer que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 12 vezes 2, 24. Eu tenho 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Eu tenho 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Tá bom? Isso quer dizer que é o número fatorial. Isso aqui é bastante usado em análise combinatória. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de lugares, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho, aí eu começo a usar o fatorial, tá bom? Vamos lá agora, por exemplo, fatorial na soma. Eu tenho aqui 4 fatorial mais 3 fatorial, por exemplo. Estendendo isso aqui, nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Mais 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, como já mostrei, dá 24. 24 mais 6. 24 mais 6 é igual a 30. Tá bom? Esse aqui é o resultado da soma. Na subtração, eu vou pegar de novo o 4 fatorial mais 3 fatorial. Subtração. Tenho então, eu ia colocar esse elemento menos esse. Então, tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Isso aqui dá 24 e esse termo aqui
menos 6, que é igual a 18. Né? 24 menos 6, 18. Multiplicação, vamos lá. Eu vou multiplicar o 4 fatorial, vezes 3 fatorial. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte. Tenho 4 vezes 3 fatorial. Por que eu não posso pegar 4 fatorial vezes 3 fatorial? 4 vezes 3 dá 12. 12 fatorial. Isso aqui vai dar um número muito grande, tá? Eu vou mostrar o resultado depois. Eu sei que 4 fatorial vai dar 24 e 3 fatorial vai dar 6, tá? Então eu vou ter esse elemento vezes esse, 24 vezes 6, 9, 6, que é igual a 144, deixa eu só conferir aqui. Vezes 6, 144. 144. Tá? Na divisão, tá? Eu vou conferir isso aqui depois com vocês vão ver por que está errado. Porque eu tenho esse elemento, 24, com outro elemento, 6. Então, eu quero dizer que eu estou multiplicando 24 vezes o 6. Eu não estou querendo fazer o fatorial de 12, que vai dar um número absurdo. Eu quero pegar o 24, que esse aqui é o 24, e isso aqui é o 6. Eu quero multiplicar o 24 vezes o 6, que é esse elemento. Eu não vou multiplicar eles, né? Se eu for estender aqui, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui não vai dar igual. Não vai dar igual ao fatorial de 12. Não vai ser igual, tá bom? Tá bom? Eu vi aqui que o fatorial de 12 é igual a 4, 7, 9, 0, 0, 0, 0. Isso aqui vai ser o resultado de 12, né? Vai dar 479.1.600. É um número absurdo. O que eu quero calcular é isso aqui. Eu vou multiplicar o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2, que vai dar 144. Tá? Não peguem, não multipliquem esses termos aqui. Primeiro a gente resolve, por exemplo, o que está fechado. A gente resolve o que está falando para você resolver. Depois você faz outra coisa, tá bom? Então, fatorial, eu fiz isolado, multipliquei e deu um valor. Vamos lá para a divisão? Eu vou dividir agora 4 por 3 fatorial. Vamos lá para a igualdade. Eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? É o seguinte. Isso aqui vai ser igual também a 4 fatorial. 4 vezes 3 fatorial por 3 fatorial. Vocês percebam que isso aqui, 3 vezes 2 vezes 1, aparece aqui em cima também. Então, olha só. Quando eu tenho um número e ele vai descendo em ordem decrescente até 1, eu posso chamar isso aqui de 3 fatorial, né? Eu tenho um dígito, ele vai decrescendo em 1. Isso aqui é a mesma coisa que o primeiro elemento indicando o fatorial. Esse aqui vai ser a mesma coisa. 3 vezes 2 vezes 1 vai ser 3 fatorial. Então, ao invés de eu pegar um número muito grande e estender ele, por exemplo, 52 fatorial dividido por 50 fatorial, eu não preciso estender o 50 entre 49 vezes 48 vezes 47 embaixo também, sendo que, por exemplo, eu já identifico que os seus números posteriores, depois dele, vai diminuindo, e eu posso cortar esse fatorial. Por exemplo, em vez de cortar o 1, 2, 2, 3, 3, eu corto já o 3 fatorial e o 3 fatorial. Vai ser o que eu vou fazer aqui, né? 4 fatorial sobre 3 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Então eu já corto aqui. Por quê? Porque isso aqui é igual a esse. Então eu já corto os dois. Isso aqui foi igual a 4. Então isso aqui está os nossos exemplos. Lembre-se. Multiplicação, resolvo primeiro o fatorial. Divisão, quando eu for estendendo um número para os seus inferiores, por exemplo, n fatorial é igual a n menos 1. Entendeu? Menos.
Aí eu continuo, né? Eu não preciso descrever tudo, eu posso cortar, aproveitar a oportunidade de cortar. Na soma, eu pego ele separado de soma, né? Eu não vou pegar o 4 mais 3, que vai dar 7 fatorial, e eu vou responder 7 fatorial. Assim não, tá bom? 7 fatorial está errado. Tá? Eu faço de forma isolada e respondo. Vai ser tipo assim, vamos imaginar que quando vocês verem um fatorial, n fatorial, 8 fatorial, vocês imaginam que eles estão dentro do parênteses, tá bom? A gente tem que resolver primeiro o que está nele. O 8 fatorial já está falando que vai ser 8 vezes 7 vezes 6. Eu não vou pegar esse elemento e multiplicar com outra coisa. Pior ainda é, por exemplo, se eu tenho 8 fatorial mais 3 e eu somar 8 com 3, piorou ainda. Eu tenho que primeiro resolver o meu fatorial, que vai ser 8 vezes 7 vezes 3, 8 vezes 7 vezes 6, continuando até 1 e depois somar 3, tá bom? Então, essa parte vai ser só isso e muito obrigado.